Barroco mineiro, a formulação de uma derivação característica do barroco na região de Minas é em grande parte por dois fatores, né? O seu relativo isolamento, então aqui eu vou chegar num ponto que eu tinha comentado com vocês anteriormente, o porquê que Minas acaba tendo essas características singulares, então o seu isolamento. Muitos dos materiais, da matéria-prima que os artistas utilizavam, elas era importado, né? Vinha da Europa para cá. E para chegar aqui no porto e daí ser levada até o interior, em cima de mulas, em estradas bem de difícil acesso, então, por exemplo, os azulejos, por exemplo, chegariam todos moídos. Então isso dificultava bastante. As tintas também demoravam muito para chegar. Então os artistas dessas regiões tiveram que ir se reinventando e adaptando, né? Então substituíram tintas por pigmentos naturais e os azulejos por pinturas em madeira, né? E então esse colorismo e técnica que eles foram reinventando e adaptando deu a eles uma exclusividade, né? Um estilo barroco que só existe em Minas, em nenhuma outra parte do mundo, ok? Então, esse estilo, né, teve como seu centro principal a antiga Vila Rica, hoje conhecida como Ouro Preto, né? E claro que ela também, as cidades ao seu redor também foi recebendo a sua influência, tá? Então, a arquitetura barroca mineira, ela é bastante interessante por se realizar geralmente em terrenos acidentados. Então, normalmente, as construções principais, elas ficam no ponto mais alto da cidade, né? Então, isso também se torna atraente, né, para a urbanização da cidade. Então, ela colabora para o embelezamento e também como uma forma de ostentar, né, mostrar essas construções. Então, a gente vai ver que as principais construções, elas ficam sempre no ponto mais alto. Falando ainda do estilo barroco, aqui a gente já percebe, por exemplo, elementos, né, decorativos do lado de fora também. Aqui uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que nesse período o barroco também vai ter uma influência de um outro estilo que surge, tá, desse período, que é o rococó, né? O rococó, qual a diferença entre o barroco e o rococó? O barroco, ele tem assim um aspecto mais realmente, vamos dizer, pesado, né? Mais cores mais fortes, né? Então tons mais escuros. E o rococó, ele parte dessa coisa mais clara, tá? Então branco, dourado, esse refinamento assim mais claro, tá? E esse estilo vai cair no gosto também dos artistas na época, tá? Então, aqui mais alguns exemplos, né, dessas pinturas. Falando um pouco sobre a obra do Aleijadinho, né? Então, alguns aspectos característicos da escultura do Aleijadinho são os olhos espaçados, tá? O alongamento do nariz reto e alongado, lábios entreabertos e o queixo pontiagudo, tá? Acredita-se que esses elementos ele tenha adquirido com o contato com algumas obras e arte num período em que ele esteve visitando o Rio de Janeiro e conhecendo alguns artistas, tal, enfim. Isso pode ter trazido para ele alguns elementos que se destaca de outros escultores da época, né, que tinha aquele rostinho mais rechonchudo, com um aspecto mais mulato, né? Uma outra coisa também interessante para comentar com vocês é um termo que a gente costuma utilizar, que é a mulatização nas obras. Na Europa, os artistas tinham os seus modelos, né, suas referências estéticas para definir a sua obra. Aqui no Brasil também eles tinham que buscar. Então, como os principais mestres, né, que vinham, como por exemplo o próprio pai do Aleijadinho veio da Europa para cá, ele não tinha mão de obra especializada, ele tinha que ensinar o ofício para essas outras pessoas. Quem eram essas pessoas? A grande maioria escravos e ex-escravos. Então, essas pessoas que ajudavam na construção das peças,
eles iam buscar a sua referência estética onde? No seu povo, tá? Então, aquelas imagens com aspecto mais, aqueles anjinhos mais rechonchudos, gorduchos, com os lábios mais grossos, nariz, o olho mais avantajado. Então, são características também, são elementos, né, que contribuem para a caracterização da arte aqui no Brasil. E aí, que difere um pouco dessa fase, desse estilo aqui do trabalho do Aleijadinho, né? Então acredita-se que ele tenha tido uma influência, conhecendo alguns outros artistas, tal. Então aqui uma imagem, né, próxima de um retrato falado, vamos dizer assim, do Aleijadinho, como ele deveria ser na época. Aqui as obras Os 12 Profetas, né, esse conjunto escultórico em pedra-sabão, em tamanho natural, feitas entre 1794 e 1804, tá? E elas estão localizadas aqui, ó, elas ficam todas ladeando aqui o entorno da igreja, tá? Em Congonhas do Campo. E aqui, ó, um outro exemplo, tá? Aqui em madeira, do trabalho escultórico do Aleijadinho. E aqui a capela que eu comentei com vocês, né? As 12 capelas são, na verdade, ele representa a Via Sacra, né? Então, na frente dessa igreja, deixa eu voltar aqui, na frente dessa igreja aqui, há um campo, tá? E são pequenas capelas. Em cada capela delas, ele se inspira numa passagem da Via Sacra de Cristo, e todas as peças são esculpidas em tamanho natural, tá? Então aqui, por exemplo, a Última Ceia, né? Aqui a Via Crucis, né? Um detalhe da Via Crucis, todas essas figuras são em tamanho natural, tá? E aqui um pouco do trabalho do pintor, né? Do Manuel da Costa Ataíde, conhecido como Mestre Ataíde, que muitas vezes trabalhou em conjunto com o trabalho do Aleijadinho, tá? O Mestre Ataíde se especializou principalmente na parte da pintura. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês para alguns detalhes. Vocês devem se lembrar que eu comentei lá em cima, mas quando falando sobre os tetos das igrejas, tal, a questão da ilusão. Então, o ilusionismo, né? Então usar essa ilusão como se o teto estivesse se abrindo, então o uso do azul no teto, imitando o céu, e esse céu se abrindo, né? Vai ser fica bastante evidente. Essa técnica de ilusão, então, por exemplo, isso aqui, tudo, essa profundidade, ela é causada a partir de uma técnica chamada em francês de trompe-l'œil, que significa trapacear o olhar, tá? Então, ou seja, é enganar mesmo, iludir. Parece que o teto da igreja é profundo, alcança o céu, mas não é, tá? Então, essas colunas aqui, elas são todas pintadas, né, dando a ideia, para reforçar a ideia de profundidade, tá? Então, no teto também sempre a imagem, principalmente a imagem da Virgem Maria, vai ser amplamente difundida, né? Um outro detalhe que eu queria falar para vocês também é o uso das cores primárias, principalmente, né? Então, as cores primárias, azul, vermelho, o amarelo que muitas vezes aparece no dourado, tá? Então, esses forros aqui são típicos dos forros das igrejas de Minas, então elas são mais simples na sua construção, mais exuberantes no trabalho mesmo de pintura, de acabamento, tá? Não deixam nada a desejar a exuberância dos entalhes das igrejas de Salvador, Rio, tá? E por aí. Falando um pouco sobre o Mestre Ataíde, ele pintou várias igrejas de Minas Gerais em um estilo próprio e bem brasileiro, então adaptando aí, como eu falei para vocês, as cores. Ele usava cores vivas, alegres e gostava muito do azul. Ataíde utilizava tanto a tinta óleo, né, que era importada, mas como ele não tinha
não era sempre que ele conseguia, ele também usava a têmpera, né? Os pintores da época, então, como eu já tinha dito a vocês, nem sempre podiam importar as suas tintas, então eles faziam então as suas próprias cores com pigmentos e solventes naturais aqui da terra. Então, entre eles usavam terra queimada, leite, óleo de baleia, clara de ovo, além de extratos e plantas e flores, e claro, criavam suas próprias receitas que eram mantidas em segredo. Tanto que até hoje essas cores, né, elas se tornaram únicas, como eu já falei anteriormente para vocês. Então, o fato de deles produzirem as próprias tintas e terem até de certa forma meio secreta, deu a eles essa propriedade de ter uma arte muito singular, muito particular. O estilo barroco mineiro é um estilo muito respeitado, tanto aqui no Brasil, né, é um patrimônio nosso, mas também extremamente respeitado e admirado no meio artístico internacional, tá? Então é considerado um patrimônio riquíssimo, valiosíssimo, não só brasileiro como internacional, tá bem? Aliás, nós temos a maioria, todas essas construções aí são tombadas, né? E aqui no caso as cidades de Minas Gerais são hoje consideradas patrimônio cultural da humanidade, não só do Brasil, mas da humanidade, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu procurei aqui ser o mais detalhada possível, assim, para que não houvessem dúvidas sobre nada a respeito dessa arte. A gente volta a falar sobre a arte barroca no ensino médio, mas aí com uma outra percepção. Aqui o propósito no 8º ano é estarmos falando sobre o barroco, como ele se desenvolve no Brasil, porque o nosso assunto do 8º ano é a arte brasileira, então como esses estilos chegam e influenciam a arte aqui no Brasil e como ela vai se desenvolver aqui, tá? Esse é o nosso principal ponto, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que todos estejam bem, tá? Estudem, leiam, ouçam novamente, anotem, tá bem?